Muito bem, prezados, estamos analisando o sistema recursal trabalhista. Nós já analisamos os pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos e já entramos a analisar os recursos em espécie, já tendo analisado o recurso ordinário, o recurso adesivo e a correção parcial, que ainda que não seja recurso, ela tem a possibilidade de reforma de decisões de erros no proceder do juiz e já foi analisado. Nos cabe agora ver com vagar o recurso de revista. O recurso de revista ele vai ter justamente no artigo 896 da CLT o seu fundamento legal. Ocorre que esse artigo 896 da CLT ele está sofrendo alterações robustas desde 2014. Algumas alterações em 2014, outras em 2015, 2016 e bastante também com a reforma trabalhista de 2017. Todas essas alterações fizeram com que o recurso de revista, que já era um recurso complexo, técnico, tivesse, após todas essas alterações no artigo 896, incluindo parágrafos, alterando parágrafos, e até mesmo uma mudança em algumas súmulas que tratam sobre este tema, uma admissibilidade que ficou, ao meu ver, ainda mais complexa e difícil para o jurisdicionado. Portanto, aqui cabe uma visão bem pormenorizada sobre o recurso de revista, que, como eu já falei, vai ter o seu fundamento legal nos artigos 896 e 896-A e seguintes da CLT, terá uma série de súmulas do TST que também irão interpretar esse artigo 896 e seguintes, e quando houver algum tipo de lacuna legal a esta fundamentação, a este acervo normativo sobre o recurso de revista, o próprio artigo 896-B diz que eu poderei fazer subsidiariamente um tratamento legal no CPC no que cabe ao recurso extraordinário e aos recursos repetitivos, que, ao meu ver, esta hipótese de subsidiariedade ela será muito escassa e parca em função de tudo que nós veremos sobre os artigos 896 seguintes da CLT, seus parágrafos e sua interpretação pelas súmulas do próprio TST, deixando pouco espaço a esta hipótese do artigo 896-B que acabamos de ver. Por que isso? Porque aqui eu estou em outra fase no meu processo. Uma fase que ficou para trás o exame de fatos e provas. O que eu quero dizer com isso? A súmula 126 do TST deixa bem claro que o recurso de revista é um recurso de índole extraordinária, ou seja, não se presta mais àquilo que aconteceu no recurso ordinário, por exemplo, que seria uma reinterpretação do processo sobre a interpretação do depoimento testemunhal, da prova documental, da prova pericial. Isso acabou quando se trata em recurso de revista. Porque o recurso de revista, como um recurso para instâncias superiores que tal como acontece com o recurso de revista, acontece também com o recurso de embargos e com o recurso extraordinário. Estes recursos para instâncias superiores, eles têm como escopo maior uma fiscalização de uma interpretação uniforme da lei federal e principalmente da Constituição Federal. Esses tribunais superiores, eles irão analisar se a lei federal, por exemplo, está sendo interpretada de uma forma correta, por exemplo, em uma divergência jurisprudencial sobre a lei federal,
que tenha o TRT da primeira região com o TRT da 12ª região. Se estão interpretando a CLT, como lei federal que é, de uma forma já consolidada pelo próprio TST ou pelos outros tribunais regionais. Então, aqui, meus caros, o escopo é outro. Não é definitivamente, como se fala coloquialmente, uma terceira instância, senão o que deveria ser, e assim creio que ficou plasmado nessas alterações feitas no artigo 896, que é uma instância extraordinária. Não é para chegar toda e qualquer questão ao TST, isso está claríssimo ao meu ver. Só vai chegar a algumas coisas que tenham transcendência, relevância constitucional e o escopo de uniformizar jurisprudência sobre a interpretação da lei federal. Esse é o grande objetivo do recurso de revista, do recurso de embargo e para o recurso extraordinário, ou seja, recursos para análise dos tribunais superiores em suas razões de recurso. Então, a súmula 126 do TST, que diz que não é possível reexame de fatos e provas pelo TST, é uma súmula muito aplicada para o juízo de admissibilidade que é feita nos tribunais. O que é que eu estou falando agora? Como já falamos no recurso ordinário, no recurso adesivo, eu vou impetrar o meu recurso de revista com uma simples petição. Ou seja, eu vou ter uma petição de rosto no meu recurso de revista, uma capa, assim vocês preferirem, que é direcionada para quem lavrou a decisão. No caso do recurso de revista, é o que está aqui também no 896, que diz que quem tem a competência funcional para receber o teu recurso de revista é o presidente do TRT. É o presidente do TRT que fará o juízo da admissibilidade para ver se teu recurso de revista tem os pressupostos gerais de admissibilidade, ou seja, foi feito em 8 dias, a partir da publicação do acórdão do TRT, ele tem previsão legal? Tem, que é o 896, legal. Está dentro dos parâmetros do 896 de requisitos específicos para o recurso de revista, que veremos daqui a pouco, é o que vai analisar também o presidente do TRT. Foi feito aqui porque tem qualidade para ser recorrente, capacidade, interesse e legitimidade? Foi feito o pagamento do preparo de forma correta? Tudo isso é analisado pelo presidente do TRT em seu juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista. Porém, ademais de tudo aquilo que nós já vimos para o recurso ordinário, como requisito geral de admissibilidade, preparo, previsão legal, requisitos subjetivos, tempestividade, eu vou ter mais que nada aqui no 896 requisitos específicos, que é justamente a súmula 126. Se você está utilizando o recurso de revista para reexame de fatos e provas, esse juiz da admissibilidade vai evidenciar isso. Olha, meu amigo, tu até pagou o preparo direitinho, tu até entrou com 8 dias, mas o que você está pleiteando no teu recurso de revista é uma coisa que nós já fizemos aqui no TRT. Nós já fizemos o reexame de fatos e provas. Não cabe mais isso agora com recurso de revista. Isso aí é objeto de recurso ordinário. E o recurso ordinário já foi julgado sobre o reexame de fatos e provas. Não cabe mais esse objeto para isso subir ao TST. Então, a súmula 126 do TST, que propõe, então, esse limitador, esse requisito específico do recurso de revista, confia em mim, sim, é muito praticado nessas decisões de admissibilidade que analisam se trata das hipóteses específicas do recurso de revista que eu vou falar agora, ou se trata de reexame de fatos e provas que não é possível no recurso de revista. Feito? Então, esses recursos, esses pressupostos específicos de admissibilidade do recurso de revista estão nas alíneas A, B e C do 896.
Ou seja, você pode entrar com os recursos de revistas sempre no rito ordinário, quando tiver as hipóteses administrativas específicas definidas nas alíneas A, B e C aqui do 896 da CLT. Perfeito? No sumaríssimo, esta admissibilidade específica fica ainda mais estreita. Por quê? Já em 2000, no ano de 2001, se não me equivoco, com a Lei 9958 de 2000 ou 2001, se colocava isso. Olha, meu amigo, situação de um rito de até 40 salários mínimos, a possibilidade específica de admissibilidade do recurso será mais estreita ainda do que as hipóteses das alíneas A, B e C do 896. Quais são essas hipóteses? Vamos começar com a linha A do 896. Quando eu posso entrar com o meu recurso de revista? E aí aparece o grande escopo também do recurso de revista, que é a divergência jurisprudencial. Ou seja, eu tenho o TST como órgão único nacional. E lá no TST, que tem competência funcional para julgar as razões de recurso, ele vai ver exatamente isso. Mas olha, o que está sendo aplicado no TRT da 12ª Região em Santa Catarina é o mesmo que está sendo aplicado nos outros tribunais do Brasil? Então você faz aqui um conflito de teses entre o acórdão que você quer formar, por exemplo, aqui de Santa Catarina, com outro acórdão de um outro tribunal que, sobre o mesmo tema, julgou diversamente. E propõe esse conflito de teses para ser solucionada pelas turmas do TST via recurso de revista. Isso é a divergência jurisprudencial. Olha, senhor ministro do TST, aqui no TRT12 estão julgando o artigo 461 da CLT assim. Porém, no TRT da 2ª Região, está julgando o mesmo artigo 461 de forma divergente. Quem tem razão? O TRT da 12ª Região ou a interpretação do TRT da 2ª Região? Por óbvio, se você quer reformar esta decisão do TRT da 12ª Região, aqui em Santa Catarina, você vai buscar em outros tribunais casos análogos àquele teu objeto de reforma e fazer o conflito de teses, para que o ministro do TST, ao conflitar, ao ver justamente transcrito na tua peça recursal acórdãos divergentes sobre a mesma coisa, ele diga, realmente, o TRT da 12ª Região está equivocado e vou reformar este acórdão. Essa é a tua intenção no recurso de revista. Para isso, portanto, você vai ter que arranjar um paradigma, uma referência dessa divergência jurisprudencial. E esse paradigma tem que ser bom, tem que ter qualidade. O que é que eu estou falando com isso? Já há muito tempo, as súmulas do TST e depois a própria lei federal nas reformas de 2017 e de 2014 deixou isso claro no 896. Esse teu paradigma, a divergência jurisprudencial, ela tem que ser de uma decisão majoritária, que você tem uma corrente jurisprudencial que combate justamente essa decisão do TRT12 que você quer reformar. Então tem que ser notória, atual, majoritária essa da tua divergência. Então você pega esse trecho do acórdão do TRT12 que você quer reformar, transcreve no teu recurso de revista, assim como vai transcrever para facilitar a análise do ministro do TST desse conflito de tese, o teu paradigma. Olha, sobre equiparação salarial, meu amigo, o TRT12 equivocadamente decide assim, porém, vários tribunais de outros estados decidem de forma diversa. Então, reforma
esse acordo do TRT-12 porque ele está indo em divergência ao que os outros tribunais nos TRTs do Brasil estão decidindo. Ou quando este acordo no TRT, ele também se apresenta divergente de decisões já consolidadas do próprio TST na sua seção de dissídios individuais, em súmulas do TST ou em súmulas vinculantes do STF. Você apresenta esse conflito de tese para reformar este acórdão do TRT-12, por exemplo. Olha, peraí, meu amigo. Esse acórdão do TRT-12 está indo contra a jurisprudência já consolidada em súmulas do TRT, do TST ou de precedentes normativos do SDI, que diz coisas diversas. Feito? Então, você tem que apresentar isso. De que forma? Da forma que também já foi decidida lá em uma reforma do 896, que criou o parágrafo 1º-A, que diz justamente como eu devo fazer o meu recurso de revista. Então, quando eu me falei que eu tenho que transcrever o trecho do acordo do TRT-12 que eu quero reformar e também o trecho do meu paradigma, da minha divergência jurisprudencial na própria petição, é porque eu estou respeitando o procedimento que está no artigo 896, parágrafo 1A. Ou seja, se você não respeitar o procedimento posto nesses incisos 1, 2 e 3 aqui do artigo 896, parágrafo 1º-A, você também vai ter a deserção do teu recurso. Ele também não será conhecido, melhor dito. Ele tem que respeitar essa fórmula procedimental posta pelo artigo 896. Então, quando eu apresento o meu paradigma, eu transcrevo o trecho do acórdão que eu quero que seja reformado, transcrevo o paradigma na mesma peça que eu quero reformar, vou dar justamente de forma nítida aos julgadores que esse meu paradigma, que essa minha divergência é reiterada, notória por parte aqui dos tribunais ou do próprio TST. Vou apresentar o repositório oficial do meu paradigma. Olha, esta decisão divergente deste acordo do TRT-12 foi publicada na data tal, pelo TRT da 14ª região, eu vou dizer da onde eu fiz isso. Todos esses procedimentos fazem parte da análise de admissibilidade do meu recurso de revista. Feito? Então, ademais da linha A do 896, no rito ordinário também tenho o estranho, peculiar e vigente, a linha B do 896. Por quê? Nós já estudamos lá nas aulas de competência material, por exemplo, que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal fala de forma muito clara que só quem pode falar sobre direito do trabalho ou processo é a União. E aí no 896 me aparece que é admitido o recurso de revista quando eu tiver divergência de interpretação de lei estadual. De acordo com a convenção coletiva, que nós já vimos também, que tem uma base sindical. E que esse dissídio coletivo, que tem uma sentença normativa, também tiver uma divergência. Até quando o artigo 896, linha B, fala de regulamento de empresa, até fica um pouquinho mais fácil, porque eu posso ter empresas nacionais em que o seu regulamento, que também emana direitos e obrigações trabalhistas, tenha uma divergência entre tribunais diversos. E aí fica fácil entender o 896, porque nós já vimos a ideia da linha A do 896 também. Então, isso aqui foi questionado em sua constitucionalidade. Porém, o TST ele deixou bastante claro que a linha B está vigente, é constitucional através da súmula 312 do TST, e quando você conseguir demonstrar, da forma que eu já falei,
essas divergências de interpretação sobre convenção, acordo coletivo, lei estadual, regulamento de empresa, você também terá a admissibilidade do recurso de revista. Feito? Esta linha B, ela é muito utilizada, muito não, mas é mais frequente nas hipóteses de recurso de revista daquele que é o motor econômico do Brasil, que é o estado de São Paulo, que justamente por ter grande parte do produto interno bruto brasileiro, também tem grande parte das ações trabalhistas brasileiras em dois tribunais, o TRT da segunda região, que é São Paulo e Baixada Santista, e o TRT da 15ª região, com sede em Campinas, que é o interior de São Paulo. E aí sim, eu tenho uma maior facilidade para ver essa admissibilidade posta na linha B do 896 para o recurso de revista. E finalmente, no que diz respeito ao rito ordinário, eu tenho a admissibilidade da linha C do 896 para o meu recurso de revista. Ou seja, quando você demonstrar que o acórdão do TRT, que você está propondo a reforma via recurso de revista, este acórdão violou justamente o dispositivo de lei federal, que pode ser a CLT, que pode ser o CPC, ou a Constituição Federal. Feito? Quando tiver um decreto, uma portaria, isso não pode ser equiparado à Constituição Federal ou lei federal. Então, as alíneas A e as alíneas C são as mais frequentes para que o jurisdicionado, além dos pressupostos gerais da admissibilidade, ou seja, o prazo de 8 dias para entrar com recurso, o preparo, o pagamento de custas e depósito recursal, ele também vai ter que demonstrar esse pressuposto específico de admissibilidade que aparece no artigo 896, as linhas A, B e C, que, como estou falando para vocês, o mais comum é que ocorra justamente esta hipótese das linhas A e B como admissibilidade específica para o teu recurso de revista. Pois muito bem. Como falei para vocês, o próprio TST faz todo um corpo sumular de interpretação do 896. E dentro disso ele já falou, olha meu amigo, não cabe recurso de revista de acórdão do TRT que julga agravo de instrumento. Não me venha fazer recurso de revista assim, que eu não vou aceitar o conhecimento dele. Feito? Então, se você quiser fazer o teu recurso de revista, expressamente me diga, por exemplo, qual foi a violação direta e literal ao CPC, à CLT ou à Constituição. Senão também eu não vou adivinhar. Tem que ser uma violação com indicação expressa do dispositivo de lei federal ou Constituição que você, recorrente, entende como violado. Senão eu não vou aceitar o teu recurso de revista. Feito? Entendido isso, meus caros, agora vamos para a análise do parágrafo 9º do artigo 896. Por quê? Tudo que eu acabei de falar das alíneas A, B e C, como pressupostos específicos de admissibilidade do teu recurso de revista, é apenas e tão somente para o rito ordinário. Se você ler atentamente, então, as linhas A, B e C do artigo 896, você vai ver, então, umas 10 hipóteses de admissibilidade específica do teu recurso de revista. Isso, essas 10 hipóteses de admissibilidade específica do recurso de revista é para o rito ordinário. Por que para o rito sumaríssimo o funil é mais estreito? As hipóteses de admissibilidade são reduzidas para uma ação julgadas conforme o artigo 852-A da CLT para ações que tenham o valor da causa até 40 salários mínimos e que não seja contra a administração pública ou que tenha aqui uma hipótese de dissídio coletivo. Então, esses dissídios individuais do rito sumaríssimo terão a possibilidade de recurso de revista? Sim, porém, apenas para
as violações à súmula do TST, ou súmula vinculante, ou Constituição Federal. Ok? E não vai se considerar aqui a hipótese de divergência do acórdão contra jurisprudência uniforme do TST, as OJs. A súmula 442, ela reduziu isso. Olha, cara, quando se fala em contrariedade à jurisprudência do TST, eu estou falando de súmulas ou súmulas vinculantes do STF. Aí você pode entrar com o recurso de revista no rito sumaríssimo. Ou quando você comprove violação à Constituição Federal. Feito? Mas quando for um acórdão divergente de uma OJ, não cabe recurso de revista. Quando for um acórdão que você, como recorrente, entende que é divergente da aplicação de uma lei federal, não cabe também recurso de revista. Por quê? Essas hipóteses de divergência é apenas contra a Constituição Federal. Ou seja, o parágrafo 9º do 896 reduz ainda mais as possibilidades de admissibilidade específica do teu recurso de revista quanto do rito sumaríssimo, ok? Muito bem. Então, meus caros, já vi que, ademais dos pressupostos gerais da admissibilidade, ou seja, tempestividade e preparo, eu tenho que comprovar na minha peça recursal a admissibilidade específica do recurso de revista, ok? Pois muito bem, a base dessa admissibilidade específica é o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que você quer reformar via recurso de revista, mandando isso para o TST tentar mudar, reformar este acórdão que não é interessante para você. Legal? Pois muito bem. Então, quando este texto do acórdão não deixar claro esta admissibilidade específica, caberá ao jurisdicionado promover os embargos de declaração com fins de pré-questionamento, ou seja, propor ao próprio órgão julgador do acórdão um tema que não ficou claro ou ficou omisso e que obstaculiza o teu recurso de revista. Ora, acabei de falar que é necessário uma violação expressa, que você no teu recurso de revista tem que indicar expressamente o que você entende como violação expressa à Constituição Federal. E isso não está muito bem no acórdão. Opa, eu vou pegar o embaixo da declaração com pré-questionamento justamente para isso. Por quê? Porque, como eu falei lá no início da aula de hoje, o TST ele não vai ver pela primeira vez, em sede de recurso de revista, algo que nunca antes foi revolvido no processo, algo que não teve um pronunciamento judicial anterior, e você vai propor esse tema agora lá em Brasília no TST. É necessário um revolvimento, um pré-questionamento da matéria específica de admissibilidade do recurso de revista, porque não se aceita que lá no TST, depois de toda uma série de peças processuais promovidas pelos jurisdicionados, o TST vai analisar uma questão que nunca antes foi revolvida, discutida neste mesmo processo. Então, aí a necessidade de pré-questionamento. E isso é uma característica comum no recurso de revista, no recurso de embargos e no recurso extraordinário. Porque a mecânica para esses recursos para cortes superiores é a mesma. Então, nenhuma corte superior, salvo em hipótese de competência originária, vai falar de um tema pela primeira vez em um processo. Quando não se tiver aqui hipótese de competência originária do próprio TST, é algo derivado que já foi analisado em uma sentença de primeiro grau, em um acórdão, esse tema tem que ter revolvido já, ok? Então, aqui é um jogo de xadrez, meus caros. Quando você faz a tua petição inicial,
quando você faz a tua resposta do réu em primeiro grau, você já tem que plantar essas hipóteses nas tuas peças. Que hipóteses são essas? As que estão nas linhas A, B e C do 896. Lei federal, súmulas, jurisprudência divergente. Por quê? Porque aí eu já tenho esse pré-questionamento. E mesmo assim, se neste acordo no TRT você não tiver, você promove, via embaixo da declaração, esse pré-questionamento, sob pena de preclusão. Tudo o que eu estou falando está na súmula 297 do TST, que interpreta justamente o teor do artigo 897-A da CLT, que trata sobre embaixo da declaração. Os embaixo da declaração, segundo o artigo 897-A, são para hipóteses de contrariedade, omissão, contradição, né, das decisões judiciais, mas também para fins de pré-questionamento. Feito? Então, assim eu vou ter esta admissibilidade específica com todos esses procedimentos sumulares e que estão nos parágrafos do artigo 896, que você vai ter que complementar para que se tenha admissibilidade. Feito? Pois muito bem. Pode acontecer que você faça o teu recurso de revista sobre a admissibilidade do artigo 896, linha A, e artigo 896, linha C. O teu recurso de revista ele só é admitido pela linha A. Feito? Então, quando o teu recurso não for admitido, o teu recurso de revista não for admitido, ou for admitido por um fundamento apenas e não os dois que você colocou na tua peça, cabe agravo de instrumento, para que você possa discutir e reformar esse juízo de admissibilidade. Feito? E aí sim, com este agravo de instrumento, se tiver as condições postas no artigo 897 da CLT, ele será admitido pelo presidente do TRT, e aí sim, ele vai dar uma intimação para o recorrido, para querendo apresentar as suas contrarrazões em 8 dias ao recurso de revista que está trancado, e também uma contraminuta ao agravo de instrumento proposto pelo agravante, que pode ter o seu objeto alcançado, ou seja, o agravo de instrumento ser admitido e dar dado procedência, e desta forma vai tirar aquele obstáculo de admissibilidade do recurso de revista, e ele já poderá ser julgado. E é por isso que você apresenta tanto a contraminuta de agravo de instrumento, como também as contrarrazões ao recurso de revista. As contrarrazões de recurso de revista eles só são propostos via intimação ao recorrido quando justamente o teu recurso ele é admitido ou nessas hipóteses de agravo de instrumento. Feito? Pois muito bem. Dito isso, meus caros, o que é que pode acontecer ainda? Se o teu recurso de revista, que você preencheu todos os requisitos gerais de admissibilidade, assim como os específicos, ele passou, ele foi admitido. Subiu ao TST, inclusive com as contrarrazões, que são facultativas também aqui no recurso de revista, porque sempre as contrarrazões são facultativas. Ok? Pois muito bem. Quando chegar ao relator, este relator também pode se ater ao que está no artigo 896-A, ou seja, os requisitos de transcendência. O teu recurso de revista, além de todos os pressupostos gerais da admissibilidade, como os específicos que eu já tratei, ele também vai ter que reunir ao que está previsto no artigo 896-A da CLT, que trata sobre os requisitos de transcendência. Atenção! Esta hipótese,
ela já estava na CLT há muito tempo, se não me equivoco, desde 2001. Porém, não se tinha de forma clara para os jurisdicionados o que seria esses requisitos de transcendência. E aí veio a reforma trabalhista colocando o parágrafo 1º do artigo 896-A disciplinando o que seria uma transcendência econômica, política, social e jurídica para nós jurisdicionados. Isso quer dizer o quê? Se ainda que você tenha os pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso de revista, que ele tenha sido admitido pelo TRT e subiu ao TST, quando chegar isso ao ministro relator, esse ministro vai analisar ainda o quê? Primeiro, ele pode revisar todos os pressupostos gerais e específicos de admissibilidade, ok? Que já foram analisados pelo presidente do TRT, mas ele também, como toda e qualquer pessoa que pega um recurso, ele faz a análise dos pressupostos de admissibilidade para conhecer do recurso. Pois muito bem, dentro desses pressupostos de admissibilidade está também o requisito da transcendência. Então, ele pode entender que não existe transcendência econômica, política, social e jurídica e ele não vai julgar o teu recurso. O relator, então, tem a possibilidade monocrática de não dar seguimento ao teu recurso de revista. E para isso, meus caros, o que cabe aqui, quando o relator monocraticamente assim o fizer, é um agravo regimental que leva esta análise para o colegiado. A análise apenas e tão somente do requisito de transcendência que o relator monocraticamente decidiu não aceitar. Passa-se para o colegiado para julgar, então, aqui, esse acerto ou não na transcendência analisada pelo relator. Feito? Então, se o colegiado entender que não há aqui a transcendência, que o relator está correto, acabou o teu recurso de revista. Não tem mais recurso quando o colegiado assumir a interpretação do ministro relator que aquele teu recurso de revista não tem essa transcendência. Tudo isso para quê, meus caros? Para que só chegue para a análise do colegiado aquilo que for relevante para a justiça, o trabalho e para o país como um todo, para reduzir a análise desse recurso de revista no TST. Feito? Pois muito bem. Então, quando isso tiver este recurso à decisão monocrática do relator em agravo de instrumento, em recurso de revista, também não haverá aqui a possibilidade de outro recurso. Feito? Tudo isso para ter uma certa celeridade. Por isso que também a nível de TST existe a possibilidade dos recursos repetitivos. Ou seja, que eu tenha uma série de recursos de revistas que tratam sobre o mesmo tema e, por exemplo, se eu aplico o IPCA-E ou o ATR, como é que eu faço essa questão de atualização monetária? Talvez isso seja um questionamento que esteja feito de forma muito frequente por muitos tribunais. Pode acontecer que o TST entenda, opa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 300 recursos de revistas, vamos suspender. E aí vamos analisar um apenas para que se repita justamente essa questão transcendente para todos os outros recursos de forma repetitiva. Então, esse é um instrumento utilizado nos tribunais superiores, que são esses recursos com efeitos repetitivos, que também ocorrem a nível de TST e até nas hipóteses de recurso de revista idênticos, tal como também é proposto nos artigos do 896 da CLT. Ok? Muito bem. Então vamos lá. No rito ordinário, a admissibilidade específica do recurso de revista, ela se dá
pelas alíneas A, B e C. Quando tiver recurso em nível de procedimento sumaríssimo, eu tenho o parágrafo 9º, reduzindo a admissibilidade, e também é possível o recurso de revista em fase de execução. Ou seja, eu tenho várias matérias de execução que podem ser embargadas, por exemplo, aqui em Joinville, na execução trabalhista. A decisão desses embargos de execução terá aqui justamente o fato gerador de admissibilidade do agravo de petição, que é justamente o recurso que traz essa matéria terminativa da execução de primeiro grau para a análise do TRT. Então, o acórdão do TRT sobre esse agravo de petição também cabe recurso de revista. Porém, qual é a diferença? Quando eu tiver este recurso de revista em fase de execução, a admissibilidade ela é única. Só caberá, segundo o parágrafo 2º do 896, interpretado pela súmula 266 do TST, só caberá recurso de revista em fase de execução quando tiver este acórdão julgando o agravo de petição, uma decisão manifestamente violadora da Constituição Federal. Aí sim cabe recurso de revista. Ou seja, a ideia é que este processo, que porventura até já tenha ido ao TST em sua fase recursal, quando entrar na fase de execução, também poderá voltar ao TST, se for o caso, mas porém, aí só tem uma admissibilidade possível, que é quando este acórdão violar a Constituição Federal. Caso contrário, não há esta hipótese. Então, como nós estamos vendo, este recurso de revista ele é complexo, tem um processamento próprio definido no artigo 896 e seguintes, assim como interpretado por uma série de súmulas. Como eu já falei na aula de recurso adesivo, inclusive, o recurso de revista poderá ter um recurso adesivo, tal como está na súmula 283 do TST, e aí, com essas alterações, a partir de 2014 a 2017, do artigo 896, se criou toda uma série de limitações de admissibilidade para que a transcendência fosse desse recurso de revista robustecida e a hipótese de admissibilidade apenas para questões realmente específicas para julgamento do recurso de revista. Vou parar por aqui para que eu possa revisar tudo o que eu já falei com outro recurso que tem uma mecânica muito parecida, porém não igual. Por quê? Porque se trata de um recurso para julgamento em instâncias superiores, que é o recurso de embargos do artigo 894, mas que fica para análise para uma próxima aula. Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima.